Gênesis 36. Os descendentes de Esaú. Gênesis 36 versículo 1. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Gênesis 36 versículo 2. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Heveu. Gênesis 36 versículo 3. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Gênesis 36 versículo 4. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate deu-lhe Reuel. Gênesis 36 versículo 5. E Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Gênesis 36 versículo 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Gênesis 36 versículo 7. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Gênesis 36 versículo 8. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Gênesis 36 versículo 9. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Gênesis 36 versículo 10. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Gênesis 36 versículo 11. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Gênesis 36 versículo 12. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Gênesis 36 versículo 13. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Gênesis 36 versículo 14. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Gênesis 36 versículo 15. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefo, Kenaz. Gênesis 36 versículo 16. Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Gênesis 36 versículo 17. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Gênesis 36 versículo 18. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Gênesis 36 versículo 19. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Gênesis 36 versículo 20. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Gênesis 36 versículo 21. Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Gênesis 36 versículo 22. Estes foram os filhos de Lotã, Hor e Emã. Timna era irmã de Lotã. Gênesis 36 versículo 23. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Gênesis 36 versículo 24. Estes foram os filhos de Zibeão, Aia e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai.
Gênesis 36 versículo 25. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Gênesis 36 versículo 26. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Isbã, Itrã e Querã. Gênesis 36 versículo 27. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Gênesis 36 versículo 28. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Gênesis 36 versículo 29. Estes foram os chefes dos Horeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Gênesis 36 versículo 30. Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Horeus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Gênesis 36 versículo 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Gênesis 36 versículo 32. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Gênesis 36 versículo 33. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bózra. Gênesis 36 versículo 34. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Gênesis 36 versículo 35. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Gênesis 36 versículo 36. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Gênesis 36 versículo 37. Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Gênesis 36 versículo 38. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Gênesis 36 versículo 39. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Gênesis 36 versículo 40. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Gênesis 36 versículo 41. Olibama, Elá, Pinom. Gênesis 36 versículo 42. Quenais, Temã, Mibzar. Gênesis 36 versículo 43. Timna, Alva, Getete, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.